Bom dia, pessoal. Bom dia. Estou de volta. Vou me adiantando, né? É bom estar aqui. Senti falta semana passada, mas acompanhei de longe, acompanhei, fiquei tão feliz de ver os estudos da última semana. Foi uma delícia, realmente. Foi super emocionante. Agradeço muito a Deus a oportunidade. E hoje nós vamos, né? Queria dizer para vocês que infelizmente esse será o último desse mês e desse ano. Nos veremos depois desse somente ano que vem. Então vamos caprichar nesse, porque não é uma notícia ruim, é uma notícia boa. Aí o pessoal está falando que eu estou com a roupa toda colorida para poder marcar a alegria e a esperança, né, que se renova a cada final de ano. Né? Vamos manter nossa astral alta, confiança no máximo, no volume máximo, confiança em Deus Pai. Porque é assim que nós vamos encarar o nosso novo ano que vai surgir, tá bom? Fica com Deus aí, Marco. Vamos falar então do capítulo um, novamente o capítulo um, Capítulo né, um. do Vinha de Luz. Nós tivemos uma visão apresentada pelo Fausto na semana passada, agora nós vamos fazer uma visão apresentada pelo Marco. Eu acho que nós estaremos sempre ganhando com isso, né? E vai ser muito importante para todos nós. Bom trabalho. Fique Obrigado, amigo. Muito obrigado. Eu acho que minha tarefa hoje é imensa, né? Porque eu tenho que tentar manter essa vibração que o Fausto e a Alda deram para nós, né? Enquanto os dois estavam pensando, eu vejo que a espiritualidade nos conecta de uma maneira tão grande quando a gente está preparando o que a gente vai trazer, que nós não combinamos nada e as coisas se encaixam, né? Os temas se encaixam. Os dois iam falando e falando dessa perseguição que nós temos que ter a Jesus, mantermos fiéis e fortes nesses momentos de dificuldade, mantermos sempre essa confiança de que Deus está conosco, de que nós não estamos desamparados, e assim conseguir projetar um 2021 fantástico. Eles foram falando e eu fui pensando aqui, me desculpem, não tem nada a ver com o tema, mas é impossível não se deixar emocionar pelo que os dois falaram, né? Eu fui pensando que nós estamos vivendo mais ou menos como um casamento com Jesus, né? Um noivo, ele está aqui nos esperando há 2.000 anos e nós ainda estamos nos preparando ainda para o casamento, né? E acho que esse momento que nós estamos passando é o momento que nós realmente resolvemos colocar nossa veste nupcial. Quando a gente fala de casamento, a gente tem que lembrar das bodas de Caná, quando Jesus, ainda que ele não estivesse ainda querendo começar os seus milagres ainda públicos, né? A sua vida pública ainda era discreta, ele não queria fazer grandes manifestações, pois no momento de que havia uma transição, né? Eles estavam numa festa, uma festa que durava 7 dias, e já no primeiro dia o vinho começou a acabar. E esse casal era muito amigo deles, né? De Maria, tanto é que eles foram convidados para participarem dessa festa. E ela tem um simbolismo imenso, né? De que quando a tristeza ela está querendo tomar conta, vem um espírito iluminado como Maria e pede a intercessão de Jesus. Jesus, a alegria está acabando, o vinho está acabando. E ele fala, não é hora ainda de eu me manifestar. E ela, só com um olhar, já diz tudo para ele. E ele percebe que esse momento que estava por vir, um momento de grande tristeza, só ele mesmo poderia restituir a felicidade. Pois então ele pede então que todos os servos trouxessem talhas de água. E essas talhas, elas tinham uma representação muito interessante, porque essas talhas elas estavam cheias de água para que as pessoas pudessem se purificar. E essas talhas eram de pedra polida, porque os judeus utilizavam esses vasos de pedra polida porque elas não poderiam ficar contidas ainda dentro delas a sujeira, a impureza. Por isso que eram utilizadas para purificação. E Jesus utiliza desse momento para fazer que nessa purificação da água surja de novo a felicidade. Acho que é esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos apresentando para Jesus um momento
triste, né? No qual nós fomos pegos meio que de surpresa, caímos num momento em que começamos a dar valor demais à ciência. Isso ficou bem claro para nós, que nós, a partir do iluminismo, nós começamos a valorizar cada vez mais a ciência, ficamos cada vez mais presos ao materialismo, como diz a Aldinha, cada vez mais projetando o meu futuro profissional e financeiro para o ano que vem, e sempre esquecendo qual que é o meu projeto de vida espiritual para o ano que vem, para hoje. Vem a transição e nos faz esse convite. Olha, acabou a alegria. Porque essa alegria que você tinha era falsa. Essa alegria que você, do mesmo jeito que ela existe, vocês estão percebendo que vocês conseguem perder de uma hora para outra. Porque vocês estão fundamentando, vocês estão se baseando numa coisa mundana. Jesus esteve aqui sem ser mundano. Ele passa por nós, deixando as suas mensagens, que são como que um caminho, que se nós conseguirmos seguir esse caminho, nós teremos a felicidade eterna. Jesus, então, ele pega essas 12 talhas de água e transforma em vinho, e restitui, devolve a alegria perdida. E os servos comentam, ele fez mais vinho do que o necessário. É a abundância de Jesus. Nesse momento em que estamos experimentando um pouco da carência, a carência de não estarmos perto, de não podermos fazer festa com aqueles que nós gostamos e sempre passamos os anos, nesse momento de carência, que nós vejamos a abundância dos cuidados que nos são ofertados. Não só nesses dias que passaram, mas no ano que vem, temos essa certeza de que Jesus está conosco. O Seu Fausto colocou hoje, e a aula colocou, que o importante é que nós façamos a nossa parte. Deus conta com isso. Deus conta que nós sejamos ativos. Deus conta que nós façamos aquilo que nos cabe, sem delegar. Para que a gente faça o que Ele deseja, esse capítulo se torna fundamental para nós. Quem lê, atenda. É um imperativo. Emmanuel, ele nos faz um convite à moda Emmanuel, né? Quem lê, atenda. Claro que ele se fundamenta numa frase do Cristo, uma frase do Cristo em Mateus 24, que é o escatológico, no qual se fazem algumas profecias do Apocalipse, extremamente oportuno nesse momento em que vivemos. Que se acabe uma fase de crescimento espiritual que nós estávamos atravessando e que se comece outra. Emmanuel, ele decodifica o Evangelho para nós. Acho lindo isso do Espiritismo, né? Eu sempre quis entender o Evangelho, ainda estou em busca disso. E o Espiritismo, ele me traz essa oportunidade de que, às vezes, com uma frase do Cristo, Emmanuel escreve páginas e páginas e nos decodifica, nos mostra o que nós temos que fazer. Então, nós temos que prestar uma homenagem hoje a Emmanuel e Chico. Ontem eu falei que Chico era um missionário, né? Era um profeta que veio e nos brindou com a sua literatura, e essa literatura nos serve de esteio para crescimento espiritual. Nós não podemos nunca deixar de agradecer a esse espírito que veio e, através da sua disciplina, do seu trabalho, tem nos ajudado tanto a crescer. A homenagem que eu faço hoje a Emmanuel e a Chico, antes de começar, porque tem a ver com o que nós vamos falar, é de uma história que o Haroldo conta, às vezes, e diz que no momento de uma sessão de mediunidade do Chico, de materialização, presente várias pessoas, eles estavam ali fazendo essas materializações de espíritos, e de repente se materializa diante deles Emmanuel. Emmanuel se materializa com seus mais de 1,80 m, com a sua túnica, estilo greco-romana, e Emmanuel, então, ele materializa uma tocha, e essa tocha começa a iluminar todos e a sala inteira de uma só vez. Quando a sala está bem clara, Emmanuel começa a olhar nos olhos de cada um dos presentes. Dele, então, ele diz que aquela sessão, ela parecia como um jardim doméstico, mas que aquele médium, ele tinha um compromisso com o livro, porque o livro educa.
Essa mensagem é muito intensa, porque um fenômeno de materialização, ele é transitório. Mas, a partir daquele momento, Chico percebe que, ao invés de materializar espíritos, ele tinha que materializar o pensamento desses espíritos nos seus livros. E ele fez magnificamente, né? Ele, de uma maneira magnífica, ele consegue materializar os pensamentos desses espíritos que até hoje têm sido utilizados por nós. Nós temos todos em casa. E eles servem para salvar vidas pelos séculos e séculos. Quando Emmanuel diz para ele e fala que a tarefa desse médium é o livro, porque o livro educa, quer dizer que o livro não é para ser lido, ele tem que educar. E a educação passa por ler, compreender e executar. Nós só dizemos que uma criança é educada se ela pratica boas ações. Não adianta ela saber. Não adianta ela ter pais que falam, não faça isso, não faça isso, e ela segue fazendo. Pois Emmanuel vem nesse primeiro capítulo, né? Nosso primeiro capítulo do livro é isso. Olha, tudo que vocês forem ler aqui, atendam, façam. E vamos dar seguimento, então. Vamos ler o capítulo que já foi lido pelo seu Fausto na semana passada, mas eu queria dar apenas algumas contribuições, se possível. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta do tempero emotivo destinado a sensações renovadas, que condignam com o recreio pernicioso e com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passaram por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências na letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez a contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente um conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Quando a gente lê esse texto, né, e eu dividi em parágrafos, eu comecei a ver que ela nos remetia a uma parábola, a parábola do semeador. Quando se diz que nós temos que ler, nós temos que imaginar que Jesus, que Emmanuel nos diz que nós temos que ler a palavra, essa palavra já foi deixada para nós. Nós apenas esquecemos, deixamos ela num cantinho guardado, escuro do nosso coração, e agora nós estamos tendo a oportunidade de trazer à luz e analisá-la, para que, compreendendo, nós possamos fazê-la. Eu imagino essa cena como o semeador, o Cristo, que saiu para semear. E aí, quando ele joga as suas primeiras sementes, é como que essas sementes elas tivessem caído pelo caminho. Lembram da passagem? Então, as primeiras sementes, quando ele coloca a mão dentro da bolsa para tirar as sementes, algumas sementes caem pelo caminho. E, para mim, tem muito a ver com esse primeiro capítulo, né? Esse primeiro parágrafo. Né? Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta do tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso e com a indiferença pelas obrigações mais justas. Essas palavras foram deixadas pelo caminho. Nós preferimos não levá-las em consideração. Por quê? Hábitos. Né?
trazemos hábitos viciosos de várias e várias outras encarnações, e nós, por comodismo, nós não queremos trabalhar esse lado, porque nós estamos acostumados a fazer mal as coisas. Fazer o bem para nós, então, se torna uma dificuldade, então é melhor fazer indiferença. Não, não, isso não é para mim. Isso é muito complicado. Eu vou deixar para a próxima. Nós estamos chegando num momento agora da nossa vida que esse chamado ele é real. Olha, não dá mais para ser assim. Não dá mais para indiferença. A informação já existe. Você agora tem que fazer a sua parte. Cada um fazer o que te toca. E esse semeador, então, ele seguiu, e algumas dessas sementes, elas caíram na pedra, num terreno rochoso. E nesse terreno rochoso, a princípio, essa semente, ela forma a sua raiz, mas como o chão ele é muito raso, tem muito pouca terra, essa raiz ela não consegue ser profunda, ela é superficial. E essa planta, então, ela morre com facilidade. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida, vivem na superficialidade, né? O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quer dizer, essas pessoas, tem pessoas que são como essas sementes que caem num terreno rochoso, porque elas entram em contato, mas as suas raízes são muito frágeis, porque elas não se baseiam na verdade. Elas não têm um compromisso de trazer o que realmente o Cristo quis dizer, ou que os profetas quiseram dizer. Nós vamos ver que o coração desse povo, esses raríssimos leitores que buscam a realidade da vida, eles se encaixam muito no perfil do fariseu daquela época. E nós temos que ter muito cuidado com o fariseu que ainda existe dentro de nós. Lembrem que todos os personagens citados na Bíblia, todos têm um lugar no nosso coração. Todos. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler que ela é uma mensagem para nós, direcionada a nós, a nossa individualidade, e nós temos que identificar o cego que vive em mim, o manco que não consegue viver, caminhar por contas próprias, porque ele se atrela a pessoas e destina a sua felicidade à presença de outras pessoas ou à felicidade de outras pessoas, esquecendo que Deus lhe dá a oportunidade e Jesus restitui a sua capacidade de caminhar com próprias pernas. Dentro de nós existe o fariseu que só leva em consideração a lei enquanto lhe convém, mas praticá-la se torna um estorvo a ponto de matar aquele que fazia com que eles tivessem a clareza de ideias de que é necessário se cumprir. O que nós estávamos fazendo não era cumprir a lei, era apenas falar da lei, aprisionar com a lei, a escravizar com a lei. Todos os discípulos têm uma parte de nós. Basta que nós estudemos cada um dos discípulos de Jesus e nós vamos ver cada uma das nossas imperfeições estampadas. Mas quando Cristo os convida, Cristo sabia de todas as suas imperfeições. Mas a única coisa que ele queria era que eles largassem aquela vida, que o seguissem. Cristo não nos busca como perfeitos. Ele nos busca diante das nossas limitações, com as nossas imperfeições, para que junto dele nós possamos crescer. Para que junto deles sejamos sementes diferentes, que não caíram nesse terreno da superficialidade. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra e catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Pois na hora que a gente vê essa parte, né, que lemos com avidez, nos emocionamos, mas ainda somos plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. São as sementes que caíram no meio do espinheiro. Elas conseguem fazer raízes profundas, mas o problema é que quando elas começam a crescer,
vem os apegos, vem as dificuldades do mundo, que são os espinhos, vem os sofrimentos, vem as provações, e nós perdemos todas essas informações, todas essas dádivas, e nós malbaratamos, quer dizer, nós perdemos com desprezo o trabalho alheio, aquele que veio e plantou a sementinha no nosso coração da esperança, da fé, de seguir a Deus, de fazer melhor dessa vez, de planejarmos um 2021 mais voltado para a nossa espiritualidade do que para a ciência, que a cada dia muda. Hoje uma vacina funciona, outro dia não, um remédio funciona, um tratamento miraculoso surge a cada segundo na internet, e nós esquecemos de desenvolver o nosso lado espiritual. Quando Jesus, através dessa pandemia, nos jogou para casa, Claudinha nos coloca aí que ele quer que nós voltemos nossos olhares para nós e para aqueles que são próximos. Porque tudo começa dentro do nosso coração e na nossa casa. Nossa casa é a maior escola que existe para as nossas almas. Ali nós vamos encontrar os nossos verdadeiros, as nossas verdadeiras provas, as nossas verdadeiras formas de crescimento espiritual. É ali que nós vamos nos reforçarmos ou nos forjarmos para enfrentar esse mundo complicado no qual vivemos. Mundo complicado no qual fazemos parte, do qual fazemos parte, do qual complicamos. Porque nós somos, o mundo é um reflexo do que nós somos. Então, esse parágrafo me lembra quando essa semente cai no espinhal. Mas aí, a recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. Então, agora, esse semeador, ele chegou agora em terras boas. É razoável que a leitura do homem ignorante, animalizado, represente o conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito da religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Se buscamos a leitura como uma forma de nos elevarmos, pois essas sementes vão cair num terreno fértil. O problema do discípulo do Evangelho não é ler para alcançar as novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. A partir do momento em que nós começamos a cumprir a divina vontade, nós seremos como o campo fértil, que uns rendem 30 sacos, o outro 60 e outros 90. De acordo com a nossa capacidade, nós podemos multiplicar o que nós recebemos do Pai. Aldinha disse que nós somos usufrutuados. É verdade. Nada nos pertence. Nada nos pertence. O nosso trabalho não nos pertence. Nós estamos aquilo. Nós temos que ser mais. Pois então, qual que é o dever de nós produzirmos ou replicarmos o que nós temos contato através da divina vontade? É trabalhar em casa, é servir aos nossos, tentarmos ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, tentar sermos melhores amigos na comunidade em que a gente vive, melhores chefes, melhores trabalhadores na empresa, no trabalho. É assim que nós vamos fazer a divina vontade, porque Deus não seria injusto de fazer com que uns venham de uma forma e outro de outra, se a ideia é que um ajude o outro. É uma troca. Ontem, na leitura, na reflexão do estudo que nós fizemos ontem sobre a missão dos profetas, eu contei um trecho da Amélia Rodrigues, contando que Jesus, quando ele viajava de cidade em cidade, né, ali através do deserto, passando por aquele terreno arenoso, pedregoso, seco, e ela faz uma comparação com o coração dos judeus daquela época. Notem que Jesus, a cada casa que ele chegava, a cada povo que ele visitava, ele não levava o próprio alimento.
não levava a bebida, pois ele chegava e oferecia o que tinha e recebia o que eles podiam dar. O que aquele povo com o coração ressequido, mas louco por um Messias, desejando aquele que viesse acabar com aquele todo sofrimento, o que eles podiam oferecer para esse homem que chegava e trazia tanto carinho, tanto amor, tanta compreensão, tanto conhecimento, tanta esperança? O que eles podiam dar? Pois uns podiam dar um pouco de pão, outros podiam dar um pouco de peixe, outros podiam dar água. E quem não podia dar nada, se dava. Maria de Magdala não tinha nada, pois ela lava os pés do Cristo com suas lágrimas, com seu sofrimento. É depositar o sofrimento nos pés do Cristo nesses momentos de dificuldade. É depositarmos mais, termos a confiança de que tudo passa. E ela enxuga essas lágrimas com o próprio cabelo. Numa atitude de que está nas nossas mãos melhorarmos. Está nas nossas mãos sair dessas situações difíceis que são propostas, não por maldade, mas para o nosso crescimento. E quando nós fazemos isso, nós ganhamos o olhar carinhoso do Mestre e a recompensa. Teus pecados estão curados, perdoados. Vá e não voltes mais a fazer isso. Pois a Bíblia é cheia de simbolismos e se nós nos mantivermos na superficialidade, nós não vamos conseguir atender o chamado do Mestre. Estudemos, mas principalmente pratiquemos. É necessário que para essa prática do bem, da vontade divina, é necessário que nós nos preparemos. Essa quarentena espiritual na qual vivemos é um momento em que nós temos que olhar para dentro de nós. O que deve ser modificado? Qual é a minha visão para o mundo? Eu tenho usado os meus conhecimentos para ser um juiz mais ardiloso, um juiz mais impiedoso? Ou eu tenho usado todos esses conhecimentos que nós temos recebido, digo espíritas porque nós estamos no meio espírita, todos esses conhecimentos dos espíritos têm nos trazido, eu tenho usado isso para me tornar mais impiedoso ou mais voltado o olhar para mim? Para ver o que precisa ser melhorado. Já digo para vocês que Jesus também nos deixou uma mensagem muito interessante sobre isso, porque Jesus, quando vira e fala assim, hipócritas, tireis primeiro o argueiro que está nos seus olhos para preocupar depois com o cisco que está no outro. Ele já nos disse isso. Nós temos que aproveitar esse momento para voltar os nossos olhos para nós, para nos purificar. Porque é através da nossa purificação que nós vamos realmente compreender o que nos está sendo passado através das mensagens dos espíritos ou através do estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, para que isso então seja compreendido e isso se torne em missão, em trabalho. Porque se nós não nos prepararmos intimamente, nós vamos pegar todas essas informações e transformar em modo de oprimir o outro, ou de nos afastar do outro. O outro é tão imperfeito que é melhor não conviver com ele. É o que está acontecendo hoje no meio de nós, é o sectarismo. As diferenças estão sendo nos mostradas para que nós saibamos que todos são diferentes e todos têm a liberdade de ser diferentes. Todos não têm que pensar como eu penso. E essa diferença para mim me choca para que eu aprenda a compreender a diferença do outro. E, claro, não pensar que eu estou melhor que o outro. Somos diferentes. Cada um com seu ponto de vista diferente. Somos todos irmãos. Esse é o chamado que nós temos que atender. É limpar-nos por dentro. Nos prepararmos para 2021, limpando, tirando toda a sujeira. Sermos como o vasilhame de água que não representava
a alegria, pegar esse vasilhame e limpar de tal forma que na hora que essa água seja purificada, que ela dê lugar a um vinho perfeito, o melhor vinho. O melhor vinho que antes era servido no início, mas que depois da chegada de Jesus, o vinho melhor foi servido depois, no final da festa. No final da festa do materialismo, vem o melhor vinho. Saibamos preparar nosso coração. E aí tem uma mensagem linda que eu gostaria de comentar com vocês e ler pequenos trechos que está contida no livro Jesus no Lar, Chico Xavier e Espírito Ney Lúcio. Eu adoro. Eu vou mudar um pouco aqui, porque isso já foi explicado com vocês já. Então, eu vou deixar apenas minha contribuição. Esse capítulo chama Explicações do Mestre. Está no capítulo 3 desse livro. Acho lindo. Já li algumas vezes para vocês, quem está lá comigo lá embaixo, mas é sempre bom a gente lembrar desse capítulo. Narra que, em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo os comentários do mestre, nos doces entendimentos no lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas renovações propostas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas, como nós. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros, sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. O mestre sorri, afaga a cabeça dessa mulher e começa a explicar. Ele vira para ela e fala assim: qual é a sua ocupação principal? Cuidar de cabras, né? Do leite. E como procedes, então? Jesus pergunta para ela. E como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E ela, então, ela responde: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá mais para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explicou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporções dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores das mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram o suficiente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Ele conclui dizendo que o orvalho, no lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Pois busquemos a palavra do Cristo. Busquemos as informações trazidas pelos Espíritos. Mas não nos esqueçamos de nos prepararmos para receber tudo isso. Tanta dádiva, tanto presente. Se nós não nos prepararmos, se nós não nos limparmos, se nós não nos prepararmos para o que vem adiante em 2021 não vai ser bom. Já devo avisá-los já. Se nós buscamos a felicidade e a paz, construamos a felicidade e a paz nos nossos corações. Não busquemos a felicidade e a paz fora da nossa casa. Ela não vai chegar. Ela não vai chegar. Como a cura milagrosa não vai chegar. Trabalhemos a paciência, trabalhemos a confiança em Deus. Tudo está como está, porque nós não levamos em consideração tudo que nós já sabemos.
Perdemos a nossa fé. Alicerçamos o nosso barco, prendemos o nosso barco apenas no barco da ciência, e isso nos fez estarmos assim, com essa sensação de perdidos. Para 2021, eu desejo que o coração da gente seja como o lírio-alvo, e que as gotas dos conhecimentos trazidos pelos Espíritos, pelo Cristo, sirvam só para adornar, para fazer com que esse lírio brilhe mais e chame mais a atenção daqueles que passam, às vezes, meio aturdidos por nós. Que nós possamos embelezar a vida daqueles que passam por nós, ou que estão perto de nós. Mas que nós não sejamos, de forma alguma, como a poeira, em que utilizamos esses conhecimentos para trazer o sofrimento, para trazer a opressão. Usemos a religião, usemos os conhecimentos para iluminar e para alegrar os outros, e não para oprimir-os. Essa foi a grande luta de Jesus com os fariseus. Leiamos e atendamos o convite do Mestre. Que Jesus nos abençoe, e agradeço muito, mais uma vez, o convite e a participação. Que Deus nos abençoe. Oh, que beleza, Marco. Estou lembrando aqui na sua fala, pensando assim numa analogia interessante, quando você fala sobre a questão do lírio, que é importante que a gente se prepare para poder receber. Eu achei isso... Tenho dedicado algum tempo pensando nisso. Eu queria fazer uma analogia sobre uma luz. Imagina que você é uma imensa luz e que se preocupa em tornar-se cada vez mais intensa. Você não se dá conta nem se preocupa ao alcance dessa luz. Mas na medida em que você se esforça em alimentar essa intensidade luminosa no seu coração, essa luz vai alcançando maiores distâncias. Então, sua preocupação não é falar, olha, minha luz está indo mais longe do que a tua, e que vai, não. A sua preocupação é iluminar-se cada vez mais, porque o alcance dessa luz se torna cada vez mais amplo. Então, essa ideia, né, de que a transformação só é feita em nós, e é a partir de nós que essa transformação atinge os demais, né? Então, eu acho esse conceito maravilhoso. Estou conversando com os amigos, nós estávamos falando assim, o que interessa é que nós, individualmente, possamos pôr a cabeça no travesseiro e dormirmos confiantes na justiça e bondade divina. Cuidemos da nossa luz, não é isso? Mas a gente é espírito imperfeito, né, Theo? Não tem jeito, né? Não, Marco, eu não vou falar que nós somos espíritos imperfeitos, não. Nós somos espíritos em aperfeiçoamento. Em aperfeiçoamento, maravilhoso. Porque Deus é soberanamente bom e justo, não, né? Ele não nos coloca, se fôssemos absolutamente imperfeitos, não teria um mundo perfeito para nós. Então, nós estamos em aperfeiçoamento, temos o mundo necessário para nós. Sim. Então, nós vamos encontrar sempre obstáculos a vencer e sempre coisas que nos iluminar, né? Às vezes a gente fica pensando, né? E é necessário chegar a essa fase que nós estamos em dezembro, que a gente começa a olhar para trás, né? O que ficou, né? E ontem eu fiz essa reflexão pessoal, hoje de novo com vocês, né? Mas eu passei por essas fases todas de extrema ansiedade, de um vazio, né? De uma sensação assim, meu Deus do céu, onde é que a gente está? O que vai nos tirar dessa, né? Querendo um milagre, né? Buscando incessantemente na internet um alívio, né? Para tanta angústia, né? E aí, na hora que você chega no fundo do poço, né? Na hora que você chega e vê assim, gente, eu passei o ano inteiro buscando um lugar errado, eu tenho que realmente fortificar a minha fé, né? Fé não é acreditar, né? Como o Haroldo fala, né? Fé é confiar, né? Então, nós temos que confiar mesmo, que tudo tem um propósito, que isso é necessário para que a gente evolua, né? Essa comparação da luz, né? A Aldinha uma vez me disse, né, que nós não devemos nos comparar com os outros, porque essa comparação, realmente, ela serve só para ou te deixar muito orgulhoso, e aí você já apagou um pouco da sua luz, né? Ou para te deixar deprimido, né? Porque você se fica comparando com uma pessoa que está um pouquinho mais acima, né, do que você, e você fala, nossa, eu nunca vou conseguir chegar nisso, né? Então, cuidar da sua luz, né? Acordar de manhã
e falar, realmente, nós estamos numa fase difícil, né? Eu tenho que confiar em Deus. Então, de manhã, reza. Aí, na hora do almoço, na hora que tiver o prato de comida ali na sua frente, agradece. É o momento de agradecer a Deus. O fato de você ter isso, que falta a muitas pessoas, e você ainda tem isso. No final do dia, agradecer o dia que passou. E à noite, se nós ainda tivermos ainda um pouquinho de energia, ainda refletirmos o que nós fizemos no dia e terminar com uma oração de agradecimento, né? É lembrar E de Deus. né? Diária das coisas boas que colocamos nas nossas malas, né? É, E tá certo, tá ótimo. Ô, Marco, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte: eu eu que vou, agradeço. vou, vou deixá-lo novamente, pedir que você faça a oração final, e ao término da oração a gente encerra, agradecendo a presença de todo mundo que tem nos acompanhado. Estar com vocês, para nós, é uma luz, é uma dádiva. Muito obrigado pelos. Estou vendo aqui que tem uma série não dá para colocar todo mundo, mas a gente está se vendo: Daniele, Edmeia, João, Juliana, né? A Juliana Paz, um tanto de gente que manda mensagens maravilhosas para a gente colocar. Nós estamos lendo todas e desejamos a todos também assim, uma passagem excelente, que renovemos nesse marco, né? Porque não passa de uma semana que vem, mas ela é cheia de significado, né? Assim, cheia de É, significado porque nós possamos, então, nesse momento de que marcamos essa mudança de ano, que marquemos também uma renovação de nossa confiança em Deus Pai, para que tenhamos, assim, uma perspectiva que, sendo sob os olhos de Deus, é sempre muito boa para todos nós, mas renovada em nosso bom ânimo, em nossas disposições de nos melhorarmos, porque vamos construir sempre, né? Vamos viver e queremos colocar isso para 2021, também lembrando a Aldinha, né? Que nós vamos viver o paraíso que houvermos construído. Então, construamos todos os dias essas benesses que nós queremos desfrutar para nós e para todos que estiverem ao nosso lado. Deixo você, Melo, com a oração final. Marco Melo, chamando de Melo, Mister Melo, Dr. Melo. E até ano que vem, gente. Um Meu abraço. amigo, agradeço muito, muito vocês, sempre, né? E agradeço muito ao Espiritismo, que tem me ajudado muito. Agradeço a capacidade que o Chico teve de materializar o pensamento dos espíritos e tem salvado milhares de vidas, eu incluo a minha. Bom, se nós estamos falando de espírita, eu gostaria de fechar hoje com uma mensagem do Erasto, um anjo guardião do médium, é uma psicografia de 1863. E ele traz uma mensagem para 2021 para nós, porque os profetas e os grandes espíritos, eles são atemporais, né? As mensagens deles são eternas. Então, eu li essa mensagem dele e eu falei, acho que tem tudo a ver com o nosso final de ano e início de ano novo. Ele manda uma mensagem para nós: não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque porque essa voz os chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei. Mas que importa? É preciso regar com os vossos suores os terrenos que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sejamos espíritas e atendamos o chamado do Cristo. Sejamos espíritas na vida. É isso que eu desejo para cada um. Se fizermos assim, encontraremos a felicidade e a paz que tanto buscamos em 2020, nós vamos encontrar em 2021. Que Deus esteja com todos vocês e com cada um de nós, e que Dr. Bittencourt esteja com cada um agora, e com todos os familiares, mantendo sempre a sua assistência a todos. Muito obrigado e um bom dia.